Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o vereador reeleito de Chapecó, César Valduga, para falar um pouco mais sobre como foi a campanha eleitoral, avaliar o atual mandato e também projetar a próxima legislatura que começa a partir de janeiro. Então assiste esse vídeo até o final, segue o DI nas redes sociais e confira. Vereador, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado por essa oportunidade. Também, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, né? É muito importante e parabéns pelo trabalho que se dá essa oportunidade para a população, né, acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal de Chapecó. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. E para começarmos este bate-papo, vereador Valduga, na nossa última conversa, o senhor esteve no estúdio do Diário do Iguaçu como pré-candidato, né? Posteriormente como candidato a vereador, né, em Chapecó, e agora reeleito, né, com pouco mais de 1.700 votos. Gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a gente no que foi pautada a sua campanha aí no período eleitoral, nas conversas com as pessoas e nas apresentações de ideias. Muito bem, Gabriel. Primeiramente, quero agradecer à população chapecoense, aqueles que confiaram em mim nesse pleito eleitoral. Meu muito obrigado sempre. Uma campanha pautada muito, né, a presença nas comunidades, levando propostas, ouvindo principalmente a toda a população chapecoense, também ouvindo aqueles que moram lá no interior do nosso município, discutindo todas as políticas públicas do nosso município. É claro, no que compete ao vereador, dentro das prerrogativas de legislar, fiscalizar, propor, né, e, enfim, cuidar das pessoas, cuidar da nossa população chapecoense. Muito bem receptiva a nossa campanha, até porque ela não se faz apenas no período eleitoral, Gabriel. Uma campanha se faz no decorrer da vida, né? A presença, procurando sempre resolver os problemas da comunidade, ouvindo, levando as demandas para o Poder Legislativo, e o que compete ao vereador, intercedendo junto também ao Poder Judiciário, diretamente às secretarias competentes, né? Infraestrutura, agricultura, na área da saúde. Foi uma demanda muito importante, uma reclamação muito constante durante o pleito eleitoral, que é um dos gargalos do nosso município, é a questão da saúde. Então, muito tem para se melhorar, né? Muito tem para se melhorar. Sempre falava o município de Chapecó com orçamento de 2 bilhões 180 milhões, pode fazer muito mais. E nesses próximos 4 anos, com certeza, vamos procurar fazer o que estiver no nosso alcance, dentro dessas prerrogativas, ouvindo sempre a população. Até porque uma campanha ela é muito dinâmica, né? Ela é muito dinâmica e as demandas elas sempre vêm em função de algumas situações que a gente vive em nosso município que, em seguida, sim, eu vou estar aqui colocando, né, aos nossos telespectadores. Vereador, como diz o ditado, que o tempo passa troteando, né? Já estamos aí mais uma vez no final, né, de mais uma legislatura, final de dezembro, né? Encerra então o atual mandato. A partir de 1º de janeiro começa, né, a próxima legislatura, né? Nesses 4 anos, né, que passam tão rápidos, como que o senhor avalia, então, aí o trabalho realizado pelo seu mandato e equipe no Legislativo chapecoense? Deu tempo aí de abranger, né, todas as pautas, as propostas e as ideias aí pensadas na eleição de 2020? Muito bem. Foram mais de 700 ações que desenvolvemos junto ao Poder Legislativo, além de fiscalizar o Poder Executivo, que é uma função muito importante que o vereador exerce, né? De fiscalizar o orçamento, né? De propor também ações ao Poder Executivo em todas as políticas públicas. Então, eu considero que a gente teve um mandato muito propositivo, fiscalizando, buscando muitas vezes os braços do Poder Judiciário
como quando se tratava de desafetações de área institucional, né? De área institucional, a exemplo, para posterior leilão, tipo de ruas públicas em nosso município, né? Em áreas para posterior leilão, o qual a gente se opunha durante esse pleito eleitoral. Então, fiscalizar o orçamento, debater, né? Fazer o debate e o contraditório sempre no campo das ideias, nunca pessoalizando, mas, acima de tudo, debatendo, porque o parlamento é o parlar em latim, né? É o debater, é o discutir, muitas vezes é o divergir, mas sempre no campo das ideias. Então, foram muitos projetos de leis, né, que aprovamos também do Executivo, porque tudo, sempre o que foi bom para Chapecó, o que é bom para Chapecó, lá teve a excelente receptividade por parte do parlamento, de todos os vereadores, e, é claro, matérias que eram mais complexas e que também precisariam ser ouvidas às comunidades, né? As comunidades, a gente levava esse debate. E, é claro, fiscalizar em loco a execução de muitas obras também, né? Quando fiscalizar, não é só lá o orçamento, mas ver como o orçamento ele foi executado. Então, eu vejo que o nosso mandato ele foi bastante propositivo, né? Fazendo o contraditório, fazendo o contraponto muitas vezes, né? E isso é muito importante e faz bem para a democracia. Então, eu considero que foi um mandato importante nesse sentido de ser fiscalizador, por mais que, enfim, sempre uma minoria que fiscaliza, né? Sempre uma minoria que fiscaliza realmente, né? As consideradas as oposições, a não base do governo. Mas, independente de qual seja o governo, é a função do vereador de fiscalizar se é base, não é base. E é por isso que eu tenho alguns questionamentos em seguida para estar aqui colocando sobre algumas matérias propostas agora, por último, nesse nosso mandato, que foi com relação à questão de vedar, projeto de lei que já está tramitando na Câmara de Vereadores, que é vedar, né, o vereador eleito assumir funções no Executivo, a não ser que renuncie. Então, em seguida, posso até, inclusive, estar esclarecendo sobre essa matéria. Aproveitando, então, vereador, já que o senhor tocou na questão das propostas, dos projetos apresentados, né, nesta avaliação do mandato de 2021, 2024, né, gostaria que o senhor contasse, então, um pouco mais para a gente quais são os principais objetivos dessa proposta, né, de vedação, que parlamentares assumam cargo no Executivo, e também já projetar aí a legislatura 2025, que mais preocupa o senhor, juntamente com a sua equipe, principalmente em relação ao crescimento de Chapecó, né? Nas últimas semanas, inclusive, tivemos as discussões, né, nos últimos dias, sobre a revisão do plano diretor de Chapecó nas diferentes regiões, até mesmo a votação do orçamento de Chapecó. Conta um pouco mais para a gente aí sobre a projeção para o próximo mandato. Muito bem. Concluindo quase esse mandato, mas ainda tem matérias importantes que estão tramitando, né, no Poder Legislativo Municipal. Exemplo do plano diretor, que ora você citou aí. Nós temos lá 17 emendas que estamos propondo ao novo plano diretor, que foi, enfim, trabalhamos nesses últimos anos aí, plano diretor ainda de 2014. São 10 anos que se passaram. Então, muitas mudanças, muitas alterações significativas, né, dentro desse próprio plano diretor que está sendo ouvido, que foi ouvida toda a população. Foram várias audiências públicas, eu tive a oportunidade de quase em todas, 2 apenas que eu não fui, mas que eu tive presente em quase todas as audiências públicas, e conseguimos fazer que constasse dentro do plano diretor, né, a questão da regularização fundiária, os REURB, a regularização fundiária, como também áreas gravadas para fins habitacionais. Nós temos em Chapecó aproximadamente 10 mil famílias, né, que estão inscritas na habitação. Então, nós temos um déficit habitacional de 10 mil famílias. Então, dentro do plano diretor está constado, até inclusive, né, parte do plano de mobilidade urbana, que o Executivo ficou de apresentar um projeto em separado, que é muito importante também trabalhar esse contexto da questão da mobilidade urbana de Chapecó. Então, são algumas questões que a gente tem trabalhado muito. Chapecó deve muito, né, a essa política pública, né, até em função dos enxacreamentos que acontecem na área urbana. Os terrenos são caríssimos
E as pessoas se obrigam a morar lá no interior do município de Chapecó, lá na Baronesa, lá na linha São Pedro A, linha São Pedro B, lá em outras regiões, e viram enxacreamentos, inclusive muitas em situação irregulares, adquiridas através de contrato. Então, preciso urgentemente rever isso aí. Mas eu quero aqui enfatizar que também é muito importante, nós tivemos algumas matérias falando do nosso mandato, que trabalhamos muito, foi pelo fim do nepotismo cruzado, pelo fim do nepotismo. Nós, por 3 anos consecutivos, apresentamos essa matéria. É a vedação, de nomeação de parentes até 3º grau, né, no Poder Executivo, seja parente de vereador, cônjuges, né, e nós fomos vencidos através do voto. Não foi aprovado esse projeto de lei, mas eu vou continuar insistindo, né, olhando para 2025, que se acabe com o nepotismo no nosso município de Chapecó, né, tendo uma legislação municipal, fazer essa alteração na lei orgânica, como também um projeto que ainda está tramitando, ou 2 projetos que ainda tramitam nesse final, que é pela vedação da nomeação de vereadores eleitos para assumir cargos na prefeitura, para assumir cargos no executivo, a não ser que o vereador renuncie ao seu mandato. Então nós apresentamos essa matéria, que teve a admissibilidade de 1/3, até para se mudar a lei orgânica do município tem que ter a adesão de no mínimo 1/3, 7 vereadores têm que assinar a admissibilidade. Eu consegui e essa matéria tramita. Então seria um avanço muito grande Chapecó, enfim, barrar essa política, não é querendo prejudicar o executivo, mas sim colaborar com o poder executivo para, enfim, transformar o nosso legislativo municipal mais independente do poder executivo. A gente percebeu algumas nomeações que já aconteceram, de vereadores eleitos virarem secretário, e muitas ainda poderão acontecer. E nós queremos barrar essa política. Também temos uma matéria que é muito importante, que deverá voltar à baila no ano que vem, mas é um projeto de lei de minha autoria, que já tramita na Câmara de Vereadores, é pôr o fim de equipamentos eletrônicos nas escolas. Né? Celular, por exemplo, lá está o professor dando aula, o celular toca lá da criança, do jovem. Hoje as crianças estão indo com os celulares para as suas escolas. Isso prejudica muito no aprendizado. Então tem muita coisa para a gente fazer para o nosso município de Chapecó. Emendas agora a orçamento, emendas que devemos ter também no plano diretor do nosso município de Chapecó, e vamos debater. Vamos debater. Muitas coisas a gente já conseguiu incluir no plano diretor com a nossa participação, com a participação sua, da comunidade, dando ideias, sugestões, mas eu gostaria muito que o Poder Executivo, né, vedasse essa prática de, enfim, desafetar áreas públicas, que quando num loteamento tem aquele percentual, ela tem como objetivo o cunho social, para construir habitação, para fazer escola, para fazer creches, para desenvolver as políticas públicas em muitas áreas públicas, que é de interesse público, né? Desde recreação também, né? Estão sendo desafetadas, posterior leiloadas, né? Então a gente não concorda com algumas práticas, a não ser desafetação para fins habitacionais, para os interesses sociais. Aí sim, essa finalidade daí é muito importante. Agora, na área pública, entregar para a iniciativa privada um bem que é público, que é de todos nós, né? Você fazer um leilão, entregar para a iniciativa privada, isso não faz bem para o nosso município de Chapecó. A exemplo de algumas ruas que foram propostas durante esse ano, como a Rua Xaxim, a Rua Verona, enfim, para atender alguns interesses. Então nós não podemos aceitar, e eu vou estar fiscalizando. E conto contigo também para ajudar a fiscalizar, né, o município de Chapecó, que é de interesse de toda a nossa população chapecoense. Vereador, ainda sobre esse assunto, né, dos projetos apresentados, com relação a este do nepotismo cruzado, o senhor, aí já se relacionando com essa questão da fiscalização, o senhor tem percebido assim, alguma irregularidade em relação às nomeações, tanto no Legislativo quanto na Prefeitura, com relação a parentes de funcionários da Prefeitura ou do Legislativo, e também sobre essa proposta ali de vedar, né, a nomeação de parlamentares para os cargos de secretários
Nesta semana, né, o prefeito João Rodrigues apresentou uma parte da equipe do secretariado, né, que irão compor a gestão aí nas secretarias a partir de 2025. O senhor ficou satisfeito com os nomes? Olha, satisfeito eu ficaria se os vereadores exercessem as suas prerrogativas ao qual eles foram eleitos. Porque quando a gente é candidato, a gente vai conversar com você, eleitor. A gente vai lá e apresenta as nossas propostas, as nossas bandeiras de lutas, as nossas funções de vereadores. E de repente você vira secretário. Eu vejo que isso aí é enganar a população. Não é justo o eleitor ser enganado, por mais que o prefeito tenha essa prerrogativa, né? Mas eu não estou me preocupando apenas com essa legislatura ou as próximas que deverão vir, né? Eu me preocupo com o futuro de Chapecó. E é claro que a isonomia, né? É claro que a transparência é muito importante, a independência dos poderes, elas são importantes a partir do momento que o vereador eleito, né, ele cumpra com as suas funções, a qual ele foi confiado pela população. Então, eu sou completamente contrário. Eu sei que essa prática não acontece só aqui em Chapecó, acontece no Brasil, acontece no governo federal. Mas por que nós, chapecoenses, não podemos ser exemplos? Chapecó não se permite, né? Se vedou essa prerrogativa do prefeito nomear vereador eleito, confiado pela população, e na calada da noite virar secretário. É a mesma coisa sobre esse questionamento que tu me faz sobre o nepotismo, né? Sempre tem denúncias, as pessoas trazem, ou seja, lá tem o irmão do vereador que trabalha lá na prefeitura, é a esposa do vereador. É uma farra muitas vezes, isso não acontece só aqui, né? Acontece no Brasil inteiro, né? Como eu falei, não é querer prejudicar o Poder Executivo, mas sim exercendo a minha função de propor, e é o que a gente ouve da população. A insatisfação quando o vereador eleito virar secretário, né? A insatisfação da população quando assim, lá tem os parentes, tem o irmão do fulano trabalhando, tem a mulher lá. Então, esse balcão de negócios tem que parar. Eu vejo que a gente pode muito mais, Chapecó pode muito mais. E esse pode muito mais depende de todos nós que fomos confiados pela população de ir lá exercer, né, essa confiança e fazer o melhor pela transparência, né, para que os recursos públicos sejam bem aplicados e também pela independência. Porque a partir do momento que vem o suplente para a Câmara de Vereadores, ele acaba não mandando no seu mandato. Ele não manda. Ele está lá porque ele foi, enfim, nomeado, né, confiado a partir do vereador eleito, né, para exercer o suplente, o legislativo municipal, e acaba atendendo aos interesses do Poder Executivo. Isso não é democracia, isso não faz bem, né, isso caracteriza, né, o fim da independência dos poderes legislativos. Então, já são 4 vereadores aí que vão assumir funções, e fora as demais que vão acontecer. E isso a gente acompanhou agora nessa legislatura. Não é bom isso, não é bom. Então, a gente pretende, através de uma mudança à lei orgânica municipal, vedar essas práticas. Vereador, para fecharmos esta conversa, o senhor bate muito na tecla que é uma minoria, né, que fiscaliza e acompanha, né, aí as demandas da população e também o trabalho do executivo. De que forma apresentar as propostas, projetos e ideias, considerando que agora a próxima legislatura terá uma maioria, né, que é a da coligação do atual prefeito? A gente vai ter que sempre estar pontuando. Eu espero que essa legislatura, todos os vereadores, enfim, né, todos, né, venham realmente, né, a ter essa compreensão. A gente percebe alguns avanços também de vereadores de outros partidos, tanto é que, para mim, propor uma emenda à lei orgânica tem que ter 1/3. São 7 vereadores para poder uma matéria tramitar. Não é simplesmente o Valduga querer propor uma matéria lá na Câmara de Vereadores, eu apenas só o vereador Valduga, e ela vai tramitar. Não. Para mudar a lei orgânica tem que ter 1/3 para dar a admissibilidade para ir para plenário, para ir para as comissões e depois ela voltar para o plenário e sim ser votada. Tanto vê que é complexo muitas vezes, não é conforme só você quer, né? Mas sim um coletivo, o que estabelece a lei orgânica do município, que é 1/3. Então, a vontade é muito grande,
E assim, claro, que eu espero a confiança de todos os colegas vereadores, como pode também confiar comigo, nesse sentido da gente dar transparência, publicidade às nossas ações e exercermos as funções a qual fomos incumbidos, né, de legislar, fiscalizar e propor também, né, ao Executivo, ao próprio Legislativo, para o bem melhor, para o bem-estar de toda a nossa população, e que esses 2.180.000.000, né, do orçamento do município, né, sejam bem aplicados, sejam bem gestados, e a gente vai fazer um esforço muito grande para os próximos 4 anos de fiscalizar e de atender, né, a toda a população chapecoense, de estar presente nos bairros, presente nas comunidades, ouvindo. Nosso gabinete sempre de portas abertas para fazer o melhor por toda a nossa população. Vereador Valduga, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e lhe desejo aí muita sabedoria neste restante, né, do atual mandato e também para a próxima legislatura aí nos próximos 4 anos, sempre visando o bem-estar da população de Chapecó, e também ficamos no aguardo aí das novidades do atual mandato e também das ações aí da próxima legislatura para o Diário do Iguaçu aí apresentar à população. Sempre agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Isso é muito importante, né? E também, ao mesmo tempo, quero desejar a vocês, né, a toda a direção, né, todos os colaboradores do DI e toda a população chapecoense um Feliz Natal e também um próspero Ano Novo com muita saúde e muita paz, né? Saúde e sabedoria para todos nós fazer o melhor para o nosso município. Um fraterno abraço. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o vereador reeleito de Chapecó, César Valduga, que falou um pouco mais sobre a campanha eleitoral, avaliou o atual mandato e também projetou as ações da próxima legislatura, que começa a partir do dia 1º de janeiro. Em breve voltaremos com mais convidados para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!